Já percebeu como a maior parte dos seus problemas não está no que você faz, mas no que você pensa sobre o que os outros vão achar? Você trava, você se esconde, você deixa de agir porque tem medo de ser julgado. Mas a vida não foi feita para ser vivida como uma plateia, foi feita para ser vivida como protagonista. E quando você entende que não deve satisfação a todo mundo, algo mágico acontece, a pressão some, o peso cai e as coisas fluem. É simples. Quando você para de se importar tanto com a opinião alheia, você começa a agir, você para de buscar aprovação e começa a buscar resultado. E é nesse momento que a vida responde. O sucesso não é sobre agradar, é sobre fazer. Quem vive preocupado em parecer perfeito nunca cria nada grandioso, mas quem ousa ser imperfeito, erra, aprende, evolui. Esse sim conquista. Então, a chave é essa, libertar-se do medo de ser mal interpretado. Quando você não se importa mais em provar nada a ninguém, você descobre que já tem tudo para vencer. A sua paz cresce, a sua confiança cresce e, sem perceber, tudo começa a dar certo. Pensa comigo. Quantas oportunidades você já deixou passar porque estava ocupado? Demais imaginando o que os outros diriam. Quantos sonhos ficaram guardados na gaveta porque você tinha medo de parecer ridículo? A verdade é que ninguém está pensando em você o tempo todo. Cada pessoa está preocupada demais com a própria vida, com seus próprios problemas. E mesmo que julguem, isso muda o quê na sua jornada? O segredo está em entender que a opinião alheia não paga suas contas, não realiza seus sonhos e não constrói o futuro da sua família. O que move o mundo não é a aprovação coletiva, mas a coragem individual. Veja os grandes nomes da história. Filósofos, cientistas, líderes, todos foram criticados, ridicularizados, perseguidos. Mas sabe por que eles ficaram marcados? Porque, em algum momento, decidiram que a verdade deles valia mais do que a aceitação dos outros. E essa é a virada de chave. Quando você se liberta da necessidade de agradar, você descobre uma força que sempre esteve dentro de você. Você começa a viver de acordo com seus valores, seus princípios, seus objetivos. E isso atrai o que é verdadeiro. Amizades verdadeiras, oportunidades reais e resultados sólidos. Portanto, pare de esperar o mundo aprovar cada passo seu. Pare de pedir permissão para viver. A vida é curta demais para ser conduzida por aplausos. No dia em que você parar de se importar tanto, vai perceber algo surpreendente. O mundo, de repente, começa a se alinhar, as portas se abrem, os caminhos aparecem e você entende que o único aval que precisava já estava dentro de você. E sabe o que é mais curioso? Quando você para de se importar em agradar, as pessoas começam a respeitar você mais do que nunca. Porque confiança atrai, autenticidade atrai. A energia de alguém que não precisa provar nada a ninguém é tão rara, que se torna magnética enquanto o mundo inteiro corre atrás de aprovação. Aquele que segue firme no próprio caminho se torna referência. É como uma chama em meio à escuridão. Quem busca clareza se aproxima. Mas isso exige coragem para ser mal interpretado, coragem para andar sozinho, coragem para ser chamado de louco. Só que lembra, todos os que mudaram a própria vida e inspiraram o mundo foram, em algum momento, considerados loucos. Então, a escolha é sua. Você vai viver correndo atrás de aplausos ou vai viver construindo uma história que ninguém pode apagar. No dia em que você parar de se importar, esse será o dia em que tudo começará, de verdade, a dar certo. Talvez você ainda não tenha percebido, mas viver tentando agradar todo mundo é a receita certa para nunca ser feliz. Porque sempre vai ter alguém que critica, que aponta o dedo, que diz que você não é capaz. E se você baseia sua vida nisso, vai passar os próximos anos correndo em círculos. Agora, quando você decide parar, respirar e perguntar a si mesmo, o que eu realmente quero? Nesse momento, tudo muda. Você começa a ver que a vida não é sobre se encaixar, é sobre se destacar. Não é sobre seguir o caminho já trilhado. É sobre abrir novas trilhas. E sabe o que é mais interessante? Quando você finalmente para de se importar. A sua mente, ele ganha espaço. O silêncio chega e nesse silêncio você descobre a clareza que tanto buscava. Clareza para dizer não. Clareza para escolher. Clareza para entender que seu tempo é o ativo mais precioso que você tem. E só aí, nesse ponto, você percebe que não é o mundo que precisa mudar.
É você que precisa parar de carregar o peso que nunca foi seu. E quando isso acontece, a vida começa a conspirar a seu favor. Obrigado por você ter chegado até aqui. Se inscreva-se no canal para você continuar assistindo vídeos como esse.